Bem-vindos ao Manual do Cozinheiro Amador, o seu podcast não cozinheiro. E essa é a nossa 4ª temporada. Olá, não cozinheiros! Meus amigos, chegamos ao nosso 10º episódio, metade da 4ª temporada, com a receita do Rodrigo, lá de Goiânia, que traz pra gente uma receita do bacalhau espiritual que tá na família dele, segundo ele, há gerações. Bom, senhoras e senhores, não é um prato complicado de fazer, é o que se pensa. Muita gente pensa que bacalhau espiritual é um negócio difícil. Nem é. Vamos lá, anota aí o quanto você vai precisar de cada ingrediente pra gente fazer essa receita. Você vai precisar de 500 gramas de bacalhau, cozido e desfiado. Aqui vai a dica do tio Igor. Look well, veja bem. Se você quiser comprar o bacalhau em postas, maravilhoso. Se você quiser já comprar o bacalhau desfiado, tá bom também. Lembrando que bacalhau não é um peixe, é um método de conservação, igual carne de sol e carne seca. Você tem diferentes cortes de carne, assim como você tem diferentes tipos de peixe para fazer bacalhau. O bacalhau original, aquele lá, brabão, que tem um filé grosso e tal, existem algumas, acho que são 2 ou 3 espécies só, que podem se dizer bacalhau de verdade. E tem aqueles outros bacalhaus que são mais baratinhos. É bacalhaus ou bacalhaus? Bom, eu não sei se eu estou errando, se eu estou acertando. Se você puder, me corrija aqui, bacalhau ou bacalhais? Bom, você pode comprar ele já desfiado sem problema nenhum, porque aí você vai comprar um bacalhau um pouquinho mais barato, mas vai comprar um bacalhau ainda bom para você fazer essa receita, beleza? Então você precisa de 500 gramas de bacalhau, você precisa de uma cenoura grande média. Se você, uma grande média não, uma grande, se você for comprar da média, você compra 2, se sobrar um pouquinho não tem problema, tá? Agora, se você for comprar da orgânica, que é a que eu sempre digo para você comprar, porque ela tem um sabor muito melhor, aí você vai comprar 2 ou 3, porque ela é pequenininha, ok? Você vai precisar de uma cebola grande, bem picadinha, daquele jeito, em brunoise, em pedacinho pequeno. Você vai precisar de 3 dentes de alho. Você pode picar o dente de alho, você pode amassar o dente de alho, o que você preferir. Ou que você corta em lasca. Eu gosto muito de cortar em lasca, em fatias bem finas o alho. Mas, se você quiser fazer do jeito que você achar melhor, tá bom. 250 ml de leite. 200 ml de creme de leite. Atenção, 200 ml dá uma caixinha, tá? Mais ou menos. Porque tem algumas marcas que botam um pouquinho menos de grama. Você vai se surpreender quando você for olhar no mercado. Mas é importante você não comprar o light, porque tem muito menos gordura. O creme de leite em caixinha, ele já tem menos gordura que o creme de leite em lata. Se você usar o de lata, é o melhor do mundo, tá? Um pão francês. Esse pão francês a gente vai cortar vai rasgar em pedacinhos pequenininhos, vai molhar no leite. 50 ml de azeite, na verdade vai dar um pouquinho mais. E queijo ralado para gratinar. Essa parte da receita eu faço questão que você compre um bom queijo ralado. Em qualquer supermercado pelo Brasil todo, você consegue comprar um bom queijo ralado. Tanto o queijo ralado, aquele que é ralado na hora do mercado, que eles normalmente vendem em potinhos, ou um queijo bom de qualidade. Isso aqui vai fazer muita diferença. E é lógico que você vai precisar de uma pitada de sal e uma pitadinha de pimenta branca. O que a gente vai precisar fazer para fazer a nossa receita? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma panela e se você comprou o bacalhau inteiro em posta, você vai cozinhar esse bacalhau mais ou menos uns 10 ou 15 minutinhos, tempo suficiente para você desfiar ele, tá? Se ele estiver salgado, atenção, senhoras e senhores, se você comprou ele salgado, essa época do ano, gente, vou fazer só uma observação, essa época do ano tem muita promoção de bacalhau congelado, gelado, que sobrou da Páscoa, que sobrou das festas de final de ano. Então, essa é a oportunidade boa para comprar um bom bacalhau por um preço menor. Se você comprou um bacalhau salgado, não tem problema também, mas você precisa dessalgar o bacalhau. Então você vai precisar fazer aí aquele período, eu já ensinei aqui em outras receitas, como é que você vai fazer, pelo menos aí umas de 6 a 8 horas antes, trocar a água de 2 em 2 horas, para tirar
o excesso de sal dele, senão a sua receita vai para o ralo, tá? Então a melhor coisa a se fazer é dessalgar ele antes. Se ele tiver em posta, você vai cozinhar ele por 10 ou 15 minutinhos, o suficiente para você desfiar o peixe. Se ele estiver já desfiado, você dá só uma cozida nele de uns 5 minutinhos para dar um susto nele, para ele poder ficar íntegro, beleza? Desfiou, reserva o peixe, descarta aquela água, porque essa água normalmente ela tem algumas impurezas, ela não vai servir pra gente. E numa panela, numa caçarola, pode ser até na mesma caçarola, que já vai ter lavado e tal, você vai colocar o alho, o azeite, em ordem você vai botar assim, o azeite, o alho, a cebola e a cenoura. Pode botar um ao mesmo tempo, tá? Não precisa botar igual a gente costuma fazer quando vai fazer refogado, de botar a cebola primeiro, depois colocar o alho, não. Pode colocar os 3 ao mesmo tempo. E você vai refogar bem esses elementos. Vai dar uns 4 minutinhos, 5 minutinhos você refogando ali no azeite, tá? Depois que você refogar, que a cebola der uma murchadinha, é a hora que você vai colocar o seu bacalhau. Tem um detalhe aí da cebola. Se você não quiser cortar ela pequenininha, miudinha, em brunoise, você pode cortar ela meia lua. Também vai ficar bonito. Mas isso é só para quem gosta de cebola, para aparecer bem, tá? Colocou o peixe, deu aquela refogada, né? Com esses elementos. E aí você vai colocar o leite e o creme de leite. Tem que colocar os dois por causa da gordura. Colocou o leite também tem que ser integral. Colocou o creme de leite e você vai deixar cozinhar uns 10 minutinhos, mexendo sempre e em fogo baixo, que é para não levantar a fervura. Não vai levantar por causa da quantidade de gordura, mas para não levantar fervura, o ideal é você não deixar ele sozinho lá. Aquele pão que eu falei para vocês, que você picou e já deixou de molho num pouquinho de leite, porque eu já comentei isso com você lá em cima, é a hora de você colocar ele dentro da receita. Você vai colocar o pão e tem que ser em pedaços pequenos, tá, pessoal? Rasga ele em pedaços pequenos. Vai colocar o pão na receita e vai mexer bem. Vocês vão ver que esse pão vai absorver esses sabores e vai ajudar a dar a textura que a gente vai precisar para essa receita, tá? Então você vai ver que à medida que você for cozinhando, você vai deixar ele lá mexendo até que ele desmanche dentro desse preparo. Você vai ver que o pão vai desmanchar ali dentro, é o tempo suficiente. E aí você pode desligar o fogo. E aí você pega uma assadeira separada, já pode ser uma assadeira bonita, que vai ser a assadeira que você vai servir as coisas. Você coloca nessa assadeira esse preparo do bacalhau, com leite, com creme de leite, com pão, com tudo. Você vai botar ali naquele preparo. Se você quiser botar em 2 camadas, aí é a receita minha, tá? É minha dica, tá? Isso aqui ele não me mandou na receita. A minha dica, a primeira camada, você coloca uma primeira camada, coloca uma camada de queijo parmesão, e aí você vem uma segunda camada e bota por cima uma camada de queijo parmesão generosa para você colocar, ó, no forno e gratinar. Você vai precisar aí de uns 200 gramas de queijo? Acho que sim, porque é só para salpicar. Não é para você fazer uma película de queijo não, hein, gente? É para salpicar. Então, você vai deixar no forno até gratinar. Quando você olhar no forno e ver que o queijo está derretidinho por cima, porque muitas vezes, dependendo do forno da sua casa, você vai ligar o forno no máximo, hein? Não esquece disso, não. Muitas vezes nos fornos de casa, ele não tem essa função grill. Então você não vai conseguir ter aquele gratinado dourado, bonito. Você vai ter um queijo derretido, bacana, mas não aquele gratinado dourado. Então não se preocupa com isso. Então tirou, na hora que você tirou, você pode servir direto. Vai ficar lindo. É de colocar a colher e tirar assim e vir aquele queijo derretendo, aquela coisa linda. Por isso que eu estou dizendo para vocês comprarem aquele queijo ralado no mercado na hora. Não compra aquele queijo de pacotinho, porque o queijo ralado na hora ele é compridinho. E aí ele dá essa textura, esse movimento do queijo alongando quando você pega. Nossa, eu estou ficando porn food aqui. Pessoal, fácil de fazer. Quero ver vocês fazendo.
O Rodrigo mandou pra gente lá de Goiânia, aliás, um beijo pessoal de Goiânia, meu amigo Frederico da Mata de Goiânia, um beijo enorme pra você, irmão. Mandou pra gente, fico muito feliz de ver que gente de toda a parte do Brasil mandou receita pra gente aqui pra essa 4ª temporada das Receitas de Família. Eu fiquei muito feliz com isso. A gente ainda tem 10 episódios pela frente, ainda dá tempo de colocar sua receita. Então manda sua receita pro manualdocozinheiro.amador@gmail.com manualdocozinheiro.amador@gmail.com. Eu vou receber com o maior carinho do mundo. Se a receita for viável pra gente fazer aqui, a gente vai fazer. Quero mandar um beijo enorme para vocês, agradecer demais o carinho de vocês e dizer, vamos aumentar a nossa comunidade de não cozinheiros. A gente já tem gente não cozinheiro em Angola, a gente tem não cozinheiro em Goiânia, a gente tem não cozinheiro no Nordeste, a gente tem não cozinheiro no Norte do Brasil, a gente tem não cozinheiro no Sul do Brasil. E eu quero mandar um beijo enorme para todos vocês. Enviem para os seus amigos, enviem para os seus colegas. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Um beijo enorme para vocês, eu vejo vocês semana que vem.